Irmãos, então agora vamos ter o tempo de meditação na Palavra de Deus. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 31. Diz assim a Palavra de Deus. Vamos ler, eu vou ler o versículo 30 apenas por uma questão de contexto, vou ler o 30 e o 31. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era o grande dia do sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Até aqui, irmãos, vamos depois prosseguir a leitura. O tema hoje são os acontecimentos após a morte de Jesus e também o sepultamento de Cristo. Nós estamos a continuar o estudo do Evangelho de João, capítulo a capítulo. Vimos os capítulos 18 e 19 que nos mostram o culminar da obra de Jesus com a sua humilhação, o seu sofrimento, ou seja, a paixão de Jesus até à cruz, onde ele ali assumiu sobre si mesmo o pecado do mundo para a salvação do mundo perdido. Nós vimos também que é no julgamento de Jesus, perante o governador romano Pilatos, é ali que nós vemos claramente a nação de Israel rejeitar o seu Messias, a rejeitar o ungido Salvador que foi enviado pelo Pai desde o céu. É ali naquele julgamento que Pilatos, perante Jesus e perante os líderes judaicos e a multidão, Pilatos questiona os líderes lá na audiência e pergunta: hei de crucificar o vosso rei? Então Pilatos é claro, vou crucificar o vosso rei. E a resposta da liderança, está lá no capítulo 19, versículo 15, a resposta responderam os principais sacerdotes, ou seja, a liderança: não temos rei senão César. E ali, então, claramente Israel rejeitou, por meio daquela mentira hipócrita, rejeitou o seu Messias até hoje. Até hoje a nação de Israel, que nós conhecemos lá no fim do Mediterrâneo, até hoje Israel ainda não se arrependeu e ainda não aceitou Jesus como o Messias. O versículo 16 tem a decisão de Pilatos, que diz, de acordo com a resposta, entregou Jesus para que fosse crucificado. Vimos os versículos 17 a 30, onde João relata a crucificação de Jesus e a sua morte. E a morte de Jesus, que morte foi essa? Foi um sacrifício redentor, substitutivo, em que Jesus deu a sua própria vida para levar sobre ele o pecado do mundo e pagou a culpa do pecador perante Deus. Ora, neste Evangelho de João, a cada passo, vimos aqui que João escreve para que se cumprisse a Escritura. Vemos aqui, nesta crucificação de Jesus, os acontecimentos a ocorrerem e João a dizer que isso estava a acontecer para que se cumprisse a Escritura. O que é que isto quer dizer?
Quer dizer que quem controla os acontecimentos não são os homens. É Jesus e é o Pai, em que a cada passo, usando as decisões humanas, Deus faz cumprir a sua palavra. Portanto, Jesus não morreu por acaso, não foi vítima de um complô, vítima dos julgamentos dos homens. Não. Era um sacrifício e ali Deus mostrou que a sua palavra se estava a cumprir. Quem controla os acontecimentos é Deus, é Jesus, é o Pai. Então agora versículos 31 até 37, vemos os acontecimentos aqui em João após a morte de Jesus. No versículo 31, vemos o pedido dos judeus. O Evangelho de João não destaca o sofrimento de Jesus como os outros evangelhos. Qual é o propósito principal de João ao escrever o seu Evangelho? É mostrar que Jesus cumpriu todas as profecias bíblicas respeitantes ao Messias, a fim de que o leitor, quem lê o seu Evangelho, possa reconhecer e ver na pessoa de Jesus exatamente esse Messias, o enviado, o ungido de Deus, que veio para salvar o mundo. E ao ver isto, possa crer em Jesus e assim obter a salvação. Esse é o propósito do Evangelho de João. É por isso que o Evangelho de João é certamente o Evangelho mais evangelístico, em que, se nós queremos sugerir a alguém uma leitura para poder conhecer e poder conhecer Jesus e crer, o Evangelho de João é o mais adequado. João identifica aqui no versículo 31 claramente o dia de sexta-feira, o dia em que Jesus morreu, porque vejam, os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, o sábado era o dia seguinte, visto como era a preparação, pois era o grande dia, pois era grande o dia de sábado, rogaram Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Ora, então tinham que ocorrer os preparativos para a Páscoa e por isso eles, os judeus, querem cumprir a lei de Moisés. E em Deuteronômio 21, versículos 22 e 23, Moisés escreveu que nenhum corpo podia ficar suspenso no madeiro depois do pôr do sol, mas tinha que ser enterrado. E por isso os judeus, para cumprir este preceito da lei, vão pedir a Pilatos que partam as pernas aos que estavam crucificados, e isto era para apressar a sua morte. Ou seja, a morte dos crucificados era por asfixia, e quando eles deixavam de ter força nas suas pernas, e então não tinham força e por isso iriam morrer. Quando continuavam com força nas pernas, às vezes demorava dias, e por isso eles pedem aqui a Pilatos para os soldados romanos quebrarem as pernas. O versículo 32 a 37 tem a resposta. E vemos que isto vai cumprir mais um preceito, vai cumprir mais uma profecia bíblica. Então vemos, foram pois os soldados, então temos aqui a resposta ao pedido, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que como ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Portanto, eles vão, em primeiro lugar, os soldados, aos dois crucificados com Jesus e quebram-lhes as pernas para eles morrerem e apressarem a sua morte. Mas ao Messias, que vão em último lugar,
veem que o Senhor Jesus já morreu e não lhe quebram as pernas. Mas um soldado romano, para comprovar que Jesus estava morto, furou o corpo do Senhor com uma lança. E diz a Escritura que sai sangue e água, o que prova que Jesus de facto morreu. E isto tira qualquer dúvida para quem surgiram depois falsas doutrinas, que Jesus não morreu, que Jesus só desmaiou e que depois foi sepultado, mas que conseguiu recuperar. Mas a Escritura quer dizer mesmo que o nosso Senhor morreu, deu a sua vida. Ele não desmaiou. E o versículo 30 dá-nos uma lição daquilo que acontece na morte de uma pessoa, que é quando o espírito deixa um corpo, aí acontece a morte. Diz o versículo 30, diz: quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o espírito. E se nós lermos Tiago 2,26, diz: assim como o corpo sem o espírito está morto. Portanto, a morte acontece quando o espírito sai do nosso corpo, o corpo fica, mas o espírito vai ou para a presença de Deus ou não. Versículo 35 tem o propósito de salientar que a morte de Jesus foi real, foi verdadeira, porque uma testemunha aqui viu e comprovou, diz: e aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Isto é muito importante, porque o Evangelho de João quer assegurar que os acontecimentos cumpriram-se, são reais, são verdadeiros. Há aqui uma testemunha em quem se pode confiar que viu tudo, do princípio ao fim, e o seu testemunho é verdadeiro. E vejam, este testemunho é o de João, que escreve o Evangelho, e diz que ele viu e creu. Estão a ver? Aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Portanto, o objetivo é: eu vi, sei que é verdade, que Jesus deu a sua vida, para que vocês hoje também creiam. O mundo hoje tem que crer. Deus pede para a salvação, a pessoa tem que crer que Jesus morreu, que Jesus deu a sua vida para a nossa salvação. E esta testemunha que viu e creu, veja no capítulo 20, ele mostra uma vez mais que esse é o propósito do seu Evangelho, é que as pessoas olhem para Jesus, vejam o que ele fez e creiam. E o versículo 31 do capítulo 20 mostra-nos o propósito do Evangelho. Diz: estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Portanto, o Evangelho de João tem este propósito, inspirado pelo Espírito Santo, de revelar Jesus, o que ele fez, para que a pessoa creia: ele é de facto o Filho de Deus, ele é o Messias, e ao creres, tens a vida eterna. Muitas vezes neste Evangelho é repetido e enfatizado que a vida eterna é recebida. A vida eterna é recebida não por qualquer obra que a pessoa faça, mas pela fé na pessoa de Jesus, pela fé naquilo que ele fez, na vida e na obra de Jesus. Então é essa fé, essa confiança, essa certeza de que Jesus se fez carne, capítulo 1 de João, o Verbo se fez carne, nasceu e viveu entre nós, por aquilo que ele fez e disse, provou ser o Filho de Deus, mas fé também, vejam, é necessário crer também que ele morreu para salvar o mundo. Versículos 36 e 37 dizem: porque isto aconteceu, vejam uma vez mais, isto aconteceu, portanto, tudo aquilo que aconteceu a Jesus na cruz, não lhe quebrarem as pernas, furarem o seu corpo, de ele morrer,
Diz, e isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz, nenhum dos seus ossos será quebrado. E novamente diz outra Escritura, verão aquele que traspassaram. Portanto, traspassaram aponta para aquela lança que furou o Senhor Jesus. Cada acontecimento é um cumprimento das Escrituras. A palavra de Deus cumpriu-se não apenas na paixão de Jesus, na sua crucificação, mas também após a morte de Jesus, a Escritura continua a cumprir-se. Porque isto já é depois de Jesus morrer. Vamos ver alguns trechos de profecias bíblicas, algumas delas com mais de 1000 anos, que se cumpriram na pessoa de Jesus. O Salmo 34, 20. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Êxodo 12, 46, que fala sobre as regras para celebrar a Páscoa com os cordeiros, que tinham que ser sacrificados e depois a sua carne assada e comida, mas diz, nem dela quebrareis osso. Portanto, Êxodo é do tempo de Moisés. Números 9, 12, também do tempo de Moisés. Dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa celebrarão. O que é que isto diz? Que Jesus, na cruz, é o Cordeiro de Deus, Cordeiro Pascal, que deu a sua vida, mas cumpriu as profecias. Nenhum osso dele foi quebrado. Partiram dos outros dois crucificados, mas de Jesus não, para que a Escritura se cumprisse. E agora, surpreendente, é a profecia de Zacarias. O livro de Zacarias, do profeta Zacarias, tem imensas profecias sobre o Messias Jesus. Então vejam aqui, Zacarias 12:10 diz, mas sobre a casa de Davi, ou seja, que é a tribo de Judá, na descendência de Davi, veio a nascer Jesus, e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, vejam, a quem trespassaram. Isto mostra-nos que Jesus tinha que ser levantado numa cruz, ficar numa posição elevada, para também poder ser visto, poderem olhar para ele. Olharão para mim a quem trespassaram, aqueles soldados romanos, e prantearão sobre ele como quem pranteia pelo filho unigênito. Olha, chorarão amargamente por ele como se chora amargamente pelo primogênito. É uma referência a Jesus, o filho unigênito de Deus. Esta é uma profecia de Zacarias, que viveu 520 anos antes de Jesus. Olha como ele ali profetizou claramente aquilo que ocorreu na cruz. Ou seja, Jesus, o rei, o ungido, ou seja, o escolhido, foi ferido e fizeram na cruz aquilo que a Escritura previu. E, portanto, isso comprova o quê? Que Jesus é o Messias. É realmente fantástico, a palavra de Deus é uma palavra única, é a verdade, sem qualquer erro, e cumprem-se profecias de milhares de anos na pessoa de Jesus. Deus usa as ações dos homens ímpios para cumprir os seus planos e provar que o seu Filho é o Messias. E nós cremos nele e por isso, pela nossa fé nele, obtemos a salvação. Versículos 38 a 42, vemos outro aspecto importante da obra de Jesus, o seu sepultamento. Então o que é que vemos que ocorreu aqui? Versículo 38. Depois disto, ou seja, depois de Jesus morrer, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por meio dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe o permitiu. João continua aqui a mostrar e a provar que realmente Jesus morreu.
Então foi e tirou o corpo de Jesus. Foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 arráteas de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com as especiarias, como é costume dos judeus, na preparação para o sepulcro. E havia um jardim naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, puseram a Jesus. Aqui temos várias lições. Uma delas é que o Senhor Jesus tem discípulos de quem nós sabemos pouco. Quem é que tratou do sepultamento de Jesus? Hoje também morrem pessoas, nossos familiares, nossos amigos, e alguém tem que tratar do seu sepultamento. E aqui não foi a mãe de Jesus, não foram os seus irmãos ou irmãs, não foi nenhum familiar próximo de Jesus, nem sequer os seus apóstolos, nem qualquer amigo de Jesus. Quem tratou do seu sepultamento vai fazê-lo para que se cumpra também a profecia. Foi um homem incógnito até aqui, chamado José de Arimateia, e que aparece em todos os evangelhos. José de Arimateia. E aparece relacionado com o sepultamento de Jesus. E o exemplo dele é um grande testemunho para nós hoje. Vamos ver o que dizem os 4 evangelhos sobre José de Arimateia. Em Marcos, diz que ele era um membro do Sinédrio, que era o Supremo Tribunal dos Judeus, e diz lá que ele era senador honrado que também esperava o reino de Deus. Em Mateus, diz que era um homem rico, que também era discípulo de Jesus. Lucas diz, era homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros. Ele opôs-se às decisões do Sinédrio sobre Jesus. E ele manifestou-se logo aí corajosamente a favor de Jesus nesse julgamento dos judeus. E João diz aqui, era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus. Então vejam, exatamente ao mesmo tempo em que os apóstolos fogem, se escondem, José de Arimateia não tem receio nem vergonha de se identificar com Jesus. E diz, em Marcos 15:43, ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus, com muita coragem. Ou seja, enquanto Jesus viveu, muitos que se confessaram seus discípulos. Enquanto Jesus estava vivo, enquanto ele pregava, enquanto ele fazia milagres, mas José de Arimateia confessou-se e mostrou-se discípulo de Jesus quando era mais perigoso. Quando parecia que, bem, se Jesus morreu, que vantagem tenho eu agora de mostrar que estou ao lado dele? Já morreu? Mas mesmo aí, irmãos, em qualquer altura da nossa vida, até na morte, este homem confessou ser discípulo de Jesus com grande coragem. Isto ensina-nos e encoraja-nos porque José usou a sua alta posição de senador para ter acesso a Pilatos, o governador romano, e destacou-se dos outros colegas do Sinédrio, sabendo que ele podia sofrer severas críticas e consequências por se estar a associar a uma pessoa que foi considerada pelos judeus um criminoso. Mas José de Arimateia estava disposto a levar a cruz do discípulo, de um seguidor de Jesus, e ele amou a Jesus até ao fim, mesmo depois da sua morte. Os versículos 39 e 40 mostram-nos que uma outra pessoa também se vai revelar com coragem. Outro homem vai ajudar José de Arimateia. Quem é? É Nicodemos. Diz aqui, aquele que de noite se tinha dirigido a Jesus. E vejam que ele levou para
o sepultamento de Jesus quase sem arratas de um composto de mirra e aloés. 3 anos antes, Nicodemos foi de noite ter com Jesus e ouviu estas palavras de Jesus. Nicodemos, na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Tens de nascer de novo. E este encontro de Nicodemos com Jesus produziu frutos. É por isso que Nicodemos, na morte de Jesus, ali está, a identificar-se com o Senhor, no momento mais negro, mais difícil e mais perigoso, porque Jesus foi declarado criminoso pelos judeus, ao ponto de ser condenado à morte na cruz. Versículos 41 e 42, vemos que vai ser no sepulcro desse homem rico, José de Arimateia, que Jesus é sepultado. E aqui, ao ser Jesus sepultado no sepulcro de um homem rico, cumpre-se outra profecia de Isaías, 700 anos antes. Profetizou no capítulo 53, versículo 9, disse que o Messias teria o rico na sua morte. Diz lá, puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte. Ou seja, Jesus morreu no meio de ímpios, 2 criminosos, e foi sepultado por um rico, com o rico na sua morte. Irmãos, há aqui grandes lições sobre a palavra de Deus, que é a verdade e que se cumpre. Há seguidores de Jesus que a Igreja desconhece. Nós achamos que só há crentes e discípulos de Jesus nas igrejas, mas Deus conhece os corações. Há pessoas que amam a Jesus, que vivem para Jesus, que o glorificam ativamente, e todos podem ver isso. E há outros que também amam Jesus e que não são tão vistos, mas pelo Espírito Santo de Deus aparecem em momentos de grande necessidade. E nós temos muitos exemplos destes. Por isso, irmãos, tenhamos esperança, devemos ser cuidadosos nos nossos julgamentos. Olhamos às vezes só para a aparência e achamos que aquele é crente e aquele não é. Mas Deus sabe. Quem olhasse para José de Arimateia, olhasse para Nicodemos, se calhar não via. Mas eles revelaram-se e foram aqui revelados como discípulos que amavam o Senhor Jesus. Mesmo que os nossos olhos não o vejam agora, muitos virão dos 4 cantos do mundo em amor a Jesus e estarão na eternidade com Ele. Por outro lado, também temos aqui uma lição, que é que não podemos manter para sempre escondida a nossa fé. Temos de vencer a vergonha, o medo, as consequências, e os crentes não podem viver escondidos também, escondendo a sua fé cristã, mas assumirem publicamente a sua fé, o seu amor, o seu compromisso com Jesus. Em conclusão, irmãos, acontecimentos após a morte de Jesus e o sepultamento de Cristo. Eu aqui iria terminar para os irmãos verem que o sepultamento de Jesus e a sua morte foi muito importante. Em 1 Coríntios 15, nós temos um resumo do Evangelho, nos primeiros 4 versículos. Paulo faz aqui um resumo do Evangelho, em 1 Coríntios 15, e mostra que a vida e a morte de Jesus são importantíssimos. E é pela fé, pela confiança neste Evangelho que um pecador é salvo da condenação do seu pecado. Vejam, também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes,
Portanto, a pessoa precisa de ouvir o Evangelho e recebê-lo, crer e receber, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos. Somos salvos pela nossa fé no Evangelho. Se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, não é crer num Evangelho torcido, distorcido, é este Evangelho. Se não é que crestes em vão. Então vejam, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. O que é o Evangelho? Cristo morreu pelos nossos pecados. O que é que diz a seguir? Segundo as Escrituras. Deus controlou todos os acontecimentos. A morte de Jesus foi pelos nossos pecados. Foi sepultado. Então o sepultamento é importante, faz parte do Evangelho. E ressuscitou ao terceiro dia, vejam, segundo as Escrituras. Vida, morte, sepultamento e ressurreição de Jesus, segundo as Escrituras. Esse é o Evangelho, no qual nós temos que crer. Todos os acontecimentos na vida de Jesus são importantes e necessários. Não podemos dizer, o sepultamento, morreu, foi sepultado. É importante saber e cumprir, e saber que foi cumprida a palavra de Deus. E por isso a pergunta final. Jesus cumpriu todas as coisas. Cumpriu as Escrituras. Ele é o nosso Salvador. Morreu, deu a sua vida, foi sepultado e ressuscitou para a nossa salvação. Crês tu nisto? Porque apenas crendo nesta pessoa, na sua obra, alguém pode ser salvo, ser perdoado por Deus e ter vida eterna com Jesus. Glória ao nome do Senhor. Amém.